de falarmos sobre a política indigenista, vamos primeiro conhecer ela. Chamamos de política indigenista as iniciativas formuladas pelas diferentes esferas do Estado brasileiro a respeito das populações indígenas. A política indigenista é orientada pelo indigenismo, conjunto de princípios estabelecidos a partir do contato dos povos indígenas com a sociedade nacional. Durante a primeira metade do século XIX, a política oficial para os nativos foi incipiente, ou como enfatizou Manuela de Cunha, vazia, pois não se encontrou um projeto nacional que pretendesse confirmar aos nativos seus direitos originários. Neste caso, o reconhecimento da sua cultura e o direito à terra em que viviam. No primeiro reinado, uma Constituição Nacional é outorgada autoritariamente por Dom Pedro I, sendo que não se encontra registro algum sobre a questão indígena. Cabe ressaltar que, durante este período, a vida brasileira esteve em constante contradição, pois não havia um projeto político nacional global, mas uma sim política que na prática não alcançava seus propósitos, pois o Estado brasileiro mostrava-se debilitado. Mesmo sendo jovem, as instituições sendo-as ambíguas e pouco eficientes. Diante deste quadro de contradições, percebe-se então a obscuridade por parte do governo no trato com os nativos. Aliados ao total descaso do governo imperial e ao efetivo processo de colonização no Brasil com a chegada dos imigrantes alemães em 1824, os contatos estabelecidos entre colonos e indígenas nem sempre foram amistosos, ocorrendo inúmeros conflitos. Durante o século XIX, a questão indígena deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se tornar uma questão de terras. Assim, a questão primordial era fundiária. A terra passava a ser a principal riqueza, pois nesse momento o Estado proporcionava o avanço da sociedade nacional, incentivando as chamadas frentes coloniais. Desta forma, o colono era visto como responsável por cultivar terras, ao contrário dos indígenas, que eram tidos pelo governo imperial como selvagens, incapazes de promover este processo de colonizador. No período regencial, estrutura-se o Ato Adicional de 1834, criando-se as Assembleias Legislativas Provinciais. Estas passam, portanto, a estabelecer as prerrogativas para os índios de acordo com os problemas locais. Tudo indica que os governos provinciais não tinham interesse com o bem-estar do índio, visto que estavam envolvidos com a própria economia local. Os governos provinciais pretendiam ampliar as frentes de expansão, e assim a questão de terras era de primordial importância para os planos dos colonizadores. E os índios, neste sentido, tornavam-se empecilho e a estes propósitos. Nos primórdios da segunda metade do século XIX, o Estado elaborou em 24 de julho de 1845 o Decreto de número 426, que dizia, abre aspas, o regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios, fecha aspas. Este também era o único documento indigenista do Império, que prolonga o sistema de aldeamentos e explicitamente o entende como a transição para a civilização completa dos índios. Este decreto estabelecia uma diretoria-geral dos índios em cada província do Império, sendo que o cargo de diretor-geral de índios era nomeado diretamente pelo imperador. Além disso, favorecia a entrada de missionários em cada aldeia de índios, estruturadas a partir desta lei. Este diretor deveria, entre outras coisas, zelar pelo bem-estar dos indígenas, isto é, defendê-los de possíveis ataques de violência por parte de nacionais. Em última instância, o decreto favorecia o avanço das frentes nacionais, reduzindo o território ocupado por eles. Pode-se acrescentar ainda que a estruturação desse documento é um marco de mudança, pois a presença do Estado na questão indígena tornava-se concreta a partir do decreto de número 426, onde o governo imperial volta a deter o poder de direcionar a política indigenista nacional, visto que anteriormente, desde 1834, isto havia ficado submetido às províncias. Outra lei que trouxe consequências aos indígenas, principalmente para os do Rio Grande do Sul, foi a Lei de Terras promulgada em 18 de setembro de 1850, pela qual o governo imperial considerou devolutas todas as terras, portanto vagas para a colonização. Nota-se que na sociedade nacional encontrava na própria Lei de Terras a regulamentação necessária para o confisco de terras habitadas pelos nativos, na qual se determinava que os índios em contato com a população nacional perdiam o direito das terras que habitavam, devido a uma suposta assimilação. A Lei de Terras, em seu primeiro artigo, ressaltava que
As terras devolutas deveriam ser separadas às devidas extensões para a colonização dos nativos. Em 1889, o governo provisório, através do decreto número 7, estabelecia a competência dos estados da federação para promover a catequese e a cibilização dos índios, o que anteriormente era feito pelas assembleias provinciais. Tal competência permaneceu nas mãos do Estado até 1906, quando, em 29 de dezembro, a Lei 1606 transferiu tais funções para o MAIC. O MAIC, Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, criado em 1906, órgão que em seu bojo criaria o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, que foi formalizado em 1910. Notadamente, nos últimos anos do Império, a questão indígena fora colocada ao lado devido às próprias instabilidades políticas do governo imperial e às constantes reivindicações, principalmente inglesas, quanto ao fim da escravidão no Brasil. Aliás, a questão da escravidão também tinha relações com os indígenas, pois graças às pressões inglesas, o índio voltava a ser visto como um trabalhador em potencial.